boa tarde, boa noite e bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. A paz do Senhor para todos, crentes e não crentes. Deus abençoe todo mundo, certo? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês do capítulo de Mateus 24, que lá o nosso Senhor Jesus Cristo narra os últimos acontecimentos no fim dos tempos. Eu vou colocar aqui no aplicativo para você ver e ouvir, certo? Escutem atentamente. Vou puxar alguns pontos para a gente falar, para a gente entender, certo? Quero que vocês escutem, estudem o capítulo 24 todo, estudem outras passagens relacionadas ao final dos tempos, porque nós estamos vivendo os finais dos tempos. Os finais. Isso, a prova é que as profecias estão todas se cumprindo. Vamos botar aqui para vocês ouvir, certo? Só um minuto. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai não vos perturbeis porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vo-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus cônservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pronto, meus irmãos. Mateus 24 fala claramente como será o final dos tempos. Mas a gente tem que perceber alguns pontos. Jesus disse que não... No mesmo passagem, Jesus diz não dá o dia nem a hora, mas ele nos dá uma pista. Que pista? Olha a pista que ele dá aqui para nós, ó. Só um minuto. Olha o que ele fala, ó. Mateus 24, no versículo 14. A gente tem que se ligar nessas passagens, ó. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então pronto. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele disse mais ou menos o tempo. Que tempo? Quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo. Então o que a gente faz? A gente tem que começar a pesquisar, saber como é que está o evangelho. Falta que lugares ainda chegar o evangelho do reino? Falta que lugares ainda? Falta muitos países? Falta muitos locais? Porque com a internet está sendo muito rápido. O evangelho está sendo pregado muito rápido com a internet. Mas, pelo visto, tem muitos locais ainda no mundo, pelo visto, que ainda não chegou a internet, que ainda não é pregado o evangelho do reino. Porque aqui está claramente dizendo, ó, Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então ele não tá dizendo aqui dia nem hora. Ele só está dizendo que vai ser pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, ele já nos deu uma pista. Então a gente tem que se ligar nisso. A gente tem que se ligar. Então vamos ver aqui quais os locais que ainda falta ser pregado o evangelho. Onde é que falta? Onde é que não tem internet? Onde é que não chega ainda? Entendeu? Porque se você fizer uma pesquisa, você acha tudo no YouTube, no Google. Você acha tudo facilmente. Aí tem uma parte também muito interessante. Que, tipo assim, não adianta você só se converter. Ó, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.
Ou seja, você tem que se converter e, independente do que vier pela frente agora, tem que perseverar até o fim para poder ser salvo. Entendeu? Porque vai vir dias difíceis, amados irmãos. Vai vir dias difíceis. Infelizmente, essas palavras que eu estou falando não são pregadas dentro de denominações, só pregam bênção, que Deus é amor, e esquecem da justiça. O tempo da justiça está se aproximando. Então, amados irmãos, olha o que o versículo 13 diz. Mateus 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então é uma condição. Não adianta você se converter e não conseguir chegar até o fim. Você tem que perseverar até o fim. E esse será salvo. Outra parte interessante. Outra parte interessante nós podemos ver é lá no finalzinho, quando ele fala: e onde estiver um no campo, será levado um e deixado o outro. O que quer dizer? Duas classes. Pessoas salvas e não salvas. Onde estiver no campo, será levado um e deixado a outra. Estiver no eirado, será levado um e deixado a outra. Duas classes. Os salvos e os não salvos. Isso aí é lógico, né? Para qualquer um. Mas olha essa parte aqui como é interessante também, ó. Tem que prestar atenção nessas partes, ó. Mateus 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E eles enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Para aquelas pessoas que acreditam em arrebatamento secreto, aqui não tem nada de secreto essa passagem. E aquelas pessoas que acreditam que não vão passar pela grande tribulação, o versículo 31 de Mateus 24 fica muito claro. Olha, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os escolhidos? É a igreja. Se fosse uma segunda vinda, como o nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi bem explicativo nos seus ensinamentos, ele falava: depois, na segunda vinda, ele vai juntar os seus escolhidos. Não, ele não fala em segunda vinda, ele fala só uma e ponto final. Essa passagem é para você ver que não tem esse negócio de arrebatamento secreto, e muito menos antes da grande tribulação. A gente vai passar pela grande tribulação, vai ser uma provação para os verdadeiros escolhidos. Por quê? Porque hoje todo mundo se diz crente, mas na hora do aperreio é que a gente vai ver quem são os verdadeiros crentes, quem são as verdadeiras pessoas de Deus, de Cristo. Porque é muito fácil da boca para fora você falar que é crente e acredita em Deus. Mas você sabe realmente quem são os verdadeiros cristãos é na hora do pega para capar, é na hora do aperreio. Aqui está muito claro, versículo 31, Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Se ele vai ajuntar os escolhidos, é porque os escolhidos ainda estão aqui, não foram arrebatados coisíssima nenhuma. Entendeu, amados irmãos? Entendeu? Se fosse também uma segunda vinda, ele deixaria muito claro que depois da segunda vinda, não existe. O que Deus vai fazer por nós nesse período da grande tribulação vai ser nos guardar. Nos guardar é muito diferente de arrebatar. Entendeu, amados irmãos? E outra coisa, seria muito injusto com a igreja primitiva, um exemplo a ser seguido por nós hoje em dia, eles ter passado o que ter passado e a gente, nos momentos finais, a gente ganhar assim de mão beijada, como muitos acreditam nesse arrebatamento secreto e antes da grande tribulação. Como eu também acreditava. Façam um estudo sobre isso. Nós não passaremos pelas taças da ira. Pelas taças da ira vão ser as pessoas que já estão condenadas.
Nós não passaremos, os escolhidos não passarão pelas taças da ira. Mas pela grande tribulação, sim. E relembrando, quem é que são os salvos? Quem é que são os salvos? Vai ser as pessoas, né, que vão passar por esses momentos finais. E como está dizendo aqui no versículo 13 de Mateus 24, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, quando vier esses momentos de aperreio, de tribulação, de passar necessidade, aí nós vamos ver os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Entendeu? A paz do Senhor. Estudem o capítulo de Mateus 24 todo. Eu vou deixar algumas passagens também no meu canal. Que é: e disse-lhe Jesus: erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vou deixar no meu canal do YouTube. Vou deixar aqui também para o pessoal do Face, certo? As passagens, são as passagens falando sobre o final dos tempos, certo? Deus abençoe a todos, certo? Seja feita a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. Aqui quem está falando, não sou pastor, vou lembrando. Sou uma pessoa pecadora também, que luta constantemente contra as suas vontades. Mas é isso aí. É o que Jesus disse. Negue a si mesmo, tome essa cruz e me siga. É uma luta diária, nós negando a si mesmo todos os dias. Negando a raiva, negando os desejos da carne, negando tudo. Tudo que é mal. Entendeu? Deus abençoe a todos. Seja feita a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. A paz do Senhor, amados irmãos.